Quando eu achava que estava tudo muito bonito, eu descobri que algo que é ruim, mas ao mesmo tempo é muito bom no sistema capitalista, que é a competição. E aí comecei a ver engraxates aparecendo de todo lado, né? Então, mesmo a vida de engraxate é uma vida difícil. Tem concorrência. Tem concorrência. E então eu precisava, mais uma vez, inovar. E para inovar, eu fui procurar entender qual era a principal angústia ou reclamação dos meus clientes. E não tem nada que irrita mais um homem do que ter a meia suja por uma graxa de um engraxate. Então, criei uma cartolinazinha que colocava entre o sapato... Fazendo a proteção fazendo da meia. a proteção da meia. E 15 dias depois, Sebastião, para minha surpresa, todos os engraxates estavam usando a tal da cartolina descartável, né? O que é bom... O exemplo seguido, né? O que é bom é copiado. Então era hora de inovar de novo. Aí fui para casa, peguei um sprayzinho, coloquei água com sabão em pó e eu lavava o sapato antes de engraxar. Só que aí eu disse para os meus concorrentes que ali tinha uma fórmula mágica, né, que dava um brilho especial. E a partir daquele momento eu nunca mais tive problemas em ter uma boa freguesia para engraxar os sapatos. Então na vida é assim, às vezes Mas você entende que nasceu empreendedor? Você acha que o empreendedorismo é possível passar para as gerações como se fosse um currículo escolar? Os estudos científicos nessa área, eles trabalham muito com gêmeos univitelíneos, quero dizer, são irmãos que nasceram com a mesma carga genética e criado em ambientes distintos, né? Ou criado por famílias distintas, tem várias situações. E, na verdade, os estudos têm mostrado, respondendo à tua pergunta, que sim, nós nascemos com a bagagem, né, que às vezes nos possibilita ser um músico, ou ser um jogador de futebol, ou ser um empreendedor, mas também os estudos têm mostrado que tem 50% desse potencial é adquirido através das nossas experiências. Então, sim, tem alguns que terão uma facilidade maior, né? Mas outros terão que se dedicar mais. Tem que dedicar mais. Quer dizer, você hoje aprova o empreendedorismo nas escolas, logo no começo. Eu não só aprovo, né, como eu acho que nós temos uma visão muito romântica em relação à criança, né? Quando eu cheguei com o meu primeiro dinheirinho que eu ganhei, entreguei para minha mãe, comprei 1 quilo de sal, ela chorou e disse para mim, mas meu filho, você é apenas uma criança. E eu disse para minha mãe que não se preocupasse, que eu iria fazer daquele trabalho um momento de diversão. E sempre fiz. Então eu acho que as nossas crianças, se talvez limpasse a escola, né, que ela estuda, se ajudasse talvez a preparar o seu próprio alimento, né, nós daríamos mais valor ao trabalho, né? E eu acho que isto ajudaria e muito a formar a personalidade dessas crianças, né? É muito triste ver uma criança que na escola ajuda a colocar o lixo no cesto, mas que em casa tem vergonha de levar o lixo na porta, com medo de ser visto pelos seus amigos e achar que aquilo é um trabalho que não é digno dela. Ô Gil, teria muitas perguntas a fazer a você sobre o livro, porque realmente vale a pena de ser lido. Eu sei até que o Gil está estudando uma maneira de fazer com que esse livro chegue ao máximo possível de pessoas que não têm condições de ir até a livraria, porque o exemplo aqui é maravilhoso. Eu sei de histórias de empregadas domésticas que trabalham no dia a dia nas casas de famílias, que chegam às lágrimas emocionadas pela história que o Gil conta aqui da sua vida, e cada um pega o seu exemplo. Fala, olha, eu posso chegar onde o Gil chegou. Não é tão fácil chegar a PhD, né? Mas podemos vencer na vida e deixar uma bela história. Você fala
no livro que cada um deve carregar as suas responsabilidades nos ombros e não culpar os outros. Nesse minuto final, eu queria que você dissesse o que você pretendeu com isso e você fala também em deixar um legado. Que legado você pretenderia ou pretende deixar para a humanidade? Bom, bem rapidamente, eu ainda era criança, eu saí, Sebastião, vendendo frango e cabide nos ombros. De um lado tinha os frangos, do outro o cabide, e passando numa das casas mais influentes da cidadezinha, a menina sai no portão e fala para a mãe: olha que feio aquele menino vendendo frango e cabide. E eu sentei a 200 metros do local na calçada e comecei a chorar. E falei: mas que feio mesmo, né? Esse menino vendendo duas coisas tão diferentes, né? Mas aí eu lembrei da Taturana e lembrei de que, na verdade, o comentário daquela menina estava me imobilizando, né? O medo do julgamento dela. Quando eu percebi isso, levantei e saí gritando pela rua ao frango e cabide, fui na rodoviária, logo vendi os frangos e o cabide e pude retornar para casa, né? Então, às vezes, nós somos muito pegos e imobilizados pelo medo do julgamento que o outro possa fazer quando nós estamos exercendo uma atividade. Então, a lição que eu aprendi é que nós não podemos, de jeito nenhum, esse é o legado. Em nenhuma hipótese, né, ter vergonha do trabalho, né? Mas nós também precisamos de algo importante, porque agora eu fui ver a história dessa menina, que hoje já é uma mãe, vive com a sua filha em dificuldade. Ela não aceita fazer trabalho simples, porque acha que não é digno dela, mas ela tampouco se preparou para fazer o trabalho complexo, né? Então, o legado que eu quero deixar aqui é o legado de que você pode vencer na vida se você assumir a responsabilidade nos seus ombros, e o caminho é o caminho do estudo e é o caminho do trabalho. E independe de quão complexo seja esse trabalho. Não rejeite trabalho, né? E não ache que esse trabalho possa diminuir você de alguma ou de qualquer forma, né? Faça dessas situações difíceis momentos de aprendizado. Gil, muito obrigado pela sua participação no programa, é um belo exemplo que você dá e este é o nosso propósito, de fazer que esses testemunhos cheguem até os nossos telespectadores. Conversamos com Gil Lúcio Almeida, que é o autor do livro O Engraxate que Virou PhD, uma história real que mostra o seu próprio caminho. Muito obrigado a você. Obrigado. Caminhos da Comunidade volta ao ar pela Rede Vida, o canal da família, sexta, próximas 13 horas. Até lá, se Deus quiser.